Oi, eu sou a Juliana, do time de comunicação da CSG, e a gente está aqui para mais um episódio do nosso podcast Pedágio Eletrônico Free Flow, a revolução nas rodovias brasileiras. A gente está aqui para conversar hoje com o nosso diretor-presidente, o Ricardo Pérez. Tudo bem? Tudo bem, e você? Quem é o Ricardo Pérez? Que topou esse projeto, que entrou nesse projeto inusitado e diferenciado para o Brasil, porque a CSG é uma das menores concessões que temos no Brasil hoje em dia, né? Ela não é um grande grupo, ela é uma concessão pequena, mas que topou um enorme desafio, que iniciar um processo e trazer o Free Flow para o Brasil. Quem é o Ricardo Pérez? Qual que é a tua formação? De onde você vem? Bom, eu sou o Ricardo, mais conhecido como Ricardo Pérez, mas eu sou engenheiro civil de formação. Eu nasci em Curitiba, mas morei até a adolescência no interior do Paraná, uma cidade chamada Cianorte, ali próximo a Maringá. Passei a minha infância lá e há 15, 16 anos eu voltei para Curitiba para daí continuar com estudos e até lá fiquei até então. Sempre gostei, vamos dizer assim, de parte de exatas, né? Tecnologia, exatas, sempre gostei bastante. E eu comecei com informática, sou isso lá nos comecinho da década de 90. E até que eu tive contato em um momento com uma obra de construção pesada, que é uma obra de rodovias, uma construção de rodovias. E aí eu acabei me apaixonando pelo setor e até mudei o meu foco, passei para engenharia civil. Até então sempre fui a parte de elétrica, eletrônica, informática, e eu mudei para civil e me senti realizado, né? Aí a trajetória até chegar na CSG tem a ver com experiência. 2018 foi o primeiro teste que a gente fez, foi o primeiro leilão que a gente participou. A gente participou aqui, na época era chamada RIS, que era Rodovias Integradas do Sul, onde hoje é a Via Sul, da CCR. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo. No Rio Grande do Sul. Que ele pega desde Torres, né? Passa ali Osório, Porto Alegre, até Carazinho. Então foi o primeiro teste, vamos dizer assim, de um leilão de verdade. Participar do leilão. A gente ganhou experiência, logicamente não ganhamos, né? Não tínhamos corpo para poder, naquele momento. Participamos de mais 4 leilões. E o último foi o do Bloco 3 aqui do Rio Grande do Sul. O Bloco 3, na verdade, os 3 blocos, né? Eu fiz um reconhecimento aqui na época, foi em 2021. Foi antes de ter até as audiências públicas ainda aqui dos 3 blocos. Eu vim aqui ao estado, conheci todos os blocos, passei por todas as rodovias. E desde então, venho tocando toda a parte de estruturação de propostas e depois estruturar a concessionária, criar a concessionária. Eu acredito que um investidor ele não venha para uma região fazer um investimento numa série de rodovias e analisar muitas variáveis. Na verdade, não tem assim um roteiro simples, né? Na verdade, o que você tem que observar é se realmente aquele ativo que está no mercado ele tem uma atratividade não só financeira, mas ele tem uma aceitação da sociedade, como é que aquilo vai se encaixar pensando no estado como um todo, mas localmente principalmente, que são os municípios por quais passam ali as rodovias, e observar se aquilo faz sentido primeiro socialmente, né? Então é coisa de 2 meses, 3 meses aí você formar uma opinião e chegar à conclusão se realmente vale a pena seguir ou não. Então, esses estudos são muitas vezes, você tem um dispêndio muito grande de tempo, de dinheiro para você conseguir fazer aquele trabalho. Às vezes você pega e joga no lixo porque realmente aquilo não é interessante e não vale a pena entrar, né? Então, empreender na área de concessão de rodovias requer um estudo ampliado e sistêmico, tanto das pessoas, da geografia, da cultura, como também econômico-financeiro e de sustentabilidade ao longo do processo de concessão, porque uma concessão ela tem que se manter dentro desse estudo durante 30 anos, no caso da CSG, é isso, né? Isso, porque você não tem uma concessão rodoviária equilibrada, concessão de qualquer ramo, né? Se ela está equilibrada, ela se mantém durante o período que ela tem que funcionar.
Só que, logicamente, o contrato ele não é uma coisa... 30 anos é muito tempo. Você não consegue imaginar tudo que vai acontecer durante os 30 anos. É impossível. Tanto quanto aconteceu recentemente aí essa tragédia aqui no estado, a calamidade pública, né, por conta das chuvas. Ninguém imagina isso. Então, quando acontece, aí você tem que procurar solucionar da melhor forma possível, né? Equilibradamente você buscar uma solução. Logicamente o governo está junto, porque a concessão, na verdade, é um serviço público concedido a um privado, né? Então, quando você assina um contrato, tem um leilão, você assina um contrato, então o contrato está equilibrado, né? Você analisou se aquilo faz sentido para você, para o grupo que você analisou, fazendo sentido, você assinou o contrato, está equilibrado. Daquele ponto em diante, se tudo correr como se prevê, vai permanecer equilibrado. Se acontecer alguma coisa fora do roteiro, aí você tem que buscar um reequilíbrio para voltar à normalidade, né? Em que momento, Ricardo, que com tudo isso você acreditou no projeto de concessão da CSG do Bloco 3? Bom, na verdade, acredito desde quando eu vim para cá, desde 2021, em que eu observei ali como é que funcionavam essas rodovias, a maneira como eram administradas. Naquele momento eu percebi que o desafio era gigantesco, porque no fim das contas, uma parte da rodovia ela era administrada por uma concessionária, vamos dizer assim, estatal, né? Ela não é uma concessionária privada, e como é a CSG e tantas outras que tem aqui no Brasil. E a outra parte da rodovia não tinha uma administração por concessionária, era o governo quem tomava conta. E a situação era terrível, muito precária, rodovias muito abandonadas, né, no fim das contas, e então o desafio era grande. E é nesse desafio que eu entendi que, quando eu passei ali para os acionistas, que era o desafio que se tinha, mas o potencial era gigantesco, né? Quando eu falo potencial, não estou falando só financeiramente, né? Estou falando em termos de sociedade, no fim das contas, né? Ali os dois acionistas, eles não têm, pela idade que eles têm, não é ambição financeira pura, realmente não é o caso. Mas eles têm uma ambição muito grande de deixar um legado, de fazer acontecer, né? E aqui realmente tem um potencial ainda muito grande. A gente, quando começou aqui em 2023, a gente tinha, na verdade, como se fosse um ranço, vamos dizer assim, nós éramos mal vistos, né? Pela sociedade que tem aqui, no sentido de que houve experiências anteriores de outras concessões rodoviárias que não deram certo, porque justamente essas concessões não foram capazes de conquistar, vamos dizer ali, as pessoas que fazem parte daquela concessão, né? Da sociedade ao entorno. Então a gente, quando começou, tinha um ranço muito grande. A gente teve que trabalhar, mostrar serviço e mostrar que realmente nós éramos diferentes. A gente veio para fazer a diferença. Não éramos uma concessão comum, e realmente não é. A CSG, como você falou agora há pouco, é uma das menores concessões que existem no Brasil, mas ela faz bastante barulho. Ela é bastante vista por conta da maneira de se administrar e de fazer o trabalho, né? A gente sempre foca, a gente chama de cliente, né? Que a grande maioria chama de usuário, a gente chama de cliente, que é quem nos mantém funcionando, né? E a gente tem um reconhecimento do cliente. E isso é fruto de um trabalho bastante pesado. Então, como a gente chegou aqui, estava muito por se fazer, a gente foi trabalhando, mostrando serviço e fomos ganhando, fomos conquistando, né? Mostrando que realmente pagar o pedágio é apenas uma necessidade para poder ter aquilo em troca. Então a gente mostrou o que se teria em troca daquele valor que estava sendo arrecadado. Então hoje, assim, perante a sociedade, eu entendo que a gente está numa situação muito melhor do que quando chegou e vai melhorar mais. A gente tem muita coisa para fazer ainda, tem muita obra para ser feita, depende de uma situação pontual, como eu falei agora há pouco, um reequilíbrio de contrato. Mas acertando, eu entendo que a gente vai ter muito mais trabalho para mostrar, muito mais serviço sendo mostrado. Uhum. E aí sim, eu acho que a sociedade vai realmente entender mais ainda o motivo daquele pedágio que se paga, que ninguém gosta de pagar, nem eu odeio pagar pedágio. Eu acho que você tem que ter o retorno, né? Sim. Se você paga e tem o retorno, eu acho que está muito bem investido. Você é um cliente satisfeito. Exatamente. Para a gente entender um pouquinho essa decisão da CSG por investir tanto
sem antes ter uma contrapartida governamental. Foi uma decisão da empresa. Foi assim mesmo? O que aconteceu em maio, como você falou, foi o estado todo que sentiu, né? Não foi uma região. Até então, até o mês de janeiro de 24, que era o último evento, vamos dizer assim, forte, tinha sido mais pontual, né? Em maio foi o estado como um todo, praticamente, inclusive a capital. Então, naquele momento, tudo mudou. A calamidade, ela trouxe uma comoção nacional. O Brasil inteiro observou o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Todo mundo torcendo por nós aqui, né? Todo mundo vivenciou aquilo. E tanto quanto aconteceu em janeiro, junho de 23, janeiro de 24, junho de 23, novembro de 23, a gente estava começando a concessão, a gente começou em fevereiro de 23. Então a gente estava muito assim recentes aqui na região, mas assim a vontade com que a gente chegou era tão grande que a gente não mediu esforço para fazer o que tinha que ser feito. Às vezes até sou um pouco inconsequente, assim, primeiro eu vou fazer, depois eu vou ver como é que eu vou buscar o ressarcimento. E foi o que aconteceu em maio. Então em maio, quando começou, 29 de abril, começou a ter uma chuva mais forte, e aí entrou o mês de maio bastante forte. Uma concessão de serviço público, existe uma obrigação intrínseca disso, que tem a ver com... É um serviço público que você não pode deixar de prestar, aconteça o que acontecer. Isso é um princípio. Mas além desse princípio, a gente tem o nosso princípio. A CSG tem o seu princípio de não deixar de prestar o trabalho, seja por qualquer motivo que seja. Então, quando aconteceu ali, comecinho de maio, houve várias quedas de barreira. A serra, você tem aquela serra ali de Antônio Prado, mais ali ao norte, e aqui a região de Caxias, Bento, e o vale ali na região de São Sebastião do Caí, Montenegro, etc. 159 pontos críticos, foi mais ou menos isso, né? Que aconteceram nesse momento. E exatamente naquele ponto, quando começou, lá em 2023 ainda, era o momento em que a gente deveria buscar o financiamento bancário para você poder fazer os investimentos que são necessários de contrato e depois seguir a vida de uma concessionária como qualquer outra. Então foi bem naquele momento do nascimento da concessão em que houve a tragédia, e aí isso bagunçou tudo, né, no fim das contas. As pessoas que estão no campo ali, o pessoal de obra, são muito assim voltados a resolver uma questão quando acontece. Eles não trabalham de noite, trabalham de madrugada, não tem problema nenhum. Até na época da emergência eu lembro que as pessoas estavam tão focadas ali naquela situação que estava acontecendo que muitas vezes tinha que mandar o cara embora. Vai embora, vai dormir, porque não pode ficar. Vamos fazer um revezamento. Um cuida da parte do dia, outro vai para a parte da noite, porque senão você quer resolver tudo e acaba se acabando. Então, isso foi muito bem administrado, muito bem feito, né? Não é nem administrado no sentido de que eu ou qualquer acionista trabalhou nisso sozinho. Realmente foram as pessoas de campo que atuaram muito bem no momento certo, né? Foi um grupo que soube trabalhar junto. Exatamente. Em sinergia, né? Foi praticamente no caos ali que o caos mostrou a capacidade que se tem de buscar o próprio grupo se organizar e trabalhar da maneira mais inteligente possível. Para a gente fechar agora, e última pergunta, fechar esse bloco, Ricardo, ainda sobre o reequilíbrio, né? Para a gente fechar e depois a gente poder avançar com o pedágio eletrônico. Importante essa sua explicação para a gente entender a concessão de uma nova maneira, porque a gente entra num modelo novo de concessão, né? As concessões estão evoluindo e a concessão que a CSG tem já é diferente da concessão dos blocos que estão vindo aí agora no Rio Grande do Sul, e podem vir mudanças no contrato, e as pessoas precisam entender que cada empresa ela tem uma modelagem de trabalho, né? Esse momento da calamidade ele não fez, é minha última pergunta nesse bloco. Ele não alterou só a circulação emergencial, essa fase emergencial que a gente teve. Ela também alterou a estrutura da rodovia. Existem as obras de resiliência. Nós temos falado isso bastante na imprensa, mas o que são obras de resiliência? Por que elas são necessárias agora?
Então, o que aconteceu lá em maio, que a gente atuou rapidamente, aquilo que era a situação emergencial, a emergência da emergência durou praticamente ali um mês. Foi o mês de maio todo, começamos ali, entramos no mês de junho. A serra, ela tem o fenômeno de cair barreiras, e lá no vale, o que acontece é enchente, você acumula água. Então, tudo que chove no vale se soma com toda aquela água que vem da serra e se junta lá embaixo e você acaba tendo alagamento. Quando isso acontece, você tem as pontes, que são a água, ela passa pelo nível da ponte, você pode ter algum dano numa ponte ou na cabeceira de ponte, como aconteceu, ou rompimento da pista, como aconteceu também lá. Isso acontece lá no vale. E na serra, as quedas de barreira. Então, quando passou essa fase emergencial, a gente foi e fez aquele trabalho, chama-se retaludamento, né? Você pega um talude que está todo ele no chão, você deixa ele numa conformidade que ele fica mais estável, né? Você faz um banqueteamento, que a gente chama, né? Você deixa ele em vários níveis, põe vegetação põe drenagem para evitar de acumular muita água ali. Isso foi um trabalho que foi ali até final do ano passado, aproximadamente. E aí agora existe as chamadas obras de contenção, que são as obras mais pesadas, são as mais caras, porque muitos pontos daqueles em que a gente trabalhou, eles não estão estáveis, né? Se chover algo parecido com o que foi em maio do ano passado, a tendência é que caia. Até durante maio, a gente, vamos dizer assim, teve uma certa, não sei se é sorte ou alguma coisa divina, que realmente não matou ninguém, né? Todas essas quedas de barreira que aconteceram, mas a gente não pode deixar como está. A gente tem que ir lá e deixar ela firme, que são as contenções. Isso são mais 2 anos de obra aproximadamente, para poder deixar esses pontos em que houve as quedas estável, para que ele não caia novamente, né? São obras pesadas aí que tem que ser feitas e com projeto sendo aprovado, e a gente entra a campo e faz as obras efetivamente, para evitar de cair de novo. E o governo vai analisar isso tudo para ver se há uma justiça implicada no estudo que a concessão está apresentando para o governo, né, para os órgãos regulatórios, a AGERGS e o governo, para poder dizer se a gente pode continuar nesse sentido. É isso. Isso. E é o reequilíbrio. Você mostra o que aconteceu, você mostra o que tem que fazer, e o que tem que fazer depende de um projeto. Esse projeto também, ele não é um projeto, tem uma série de etapas para você chegar num projeto executivo. Ele tem que ser certificado por uma certificadora independente. Isso a gente mostra ao governo, para que ele entenda o que é necessário em termos de recurso. E aí ele, analisando que está tudo certo, ele nos libera para fazer a obra, né? Então essas obras são diferentes daquelas que aconteceram no começo ali, que a gente chama de fase 1. A fase 1 a gente tinha que fazer de qualquer jeito. Uma questão social, uma questão... Tinha que fazer. E busca-se agora o reequilíbrio. As obras da fase 2 é uma coisa mais pensada. Então a gente sabe o que tem que fazer, vamos ver como faz, que são os projetos. Baseado em estudos técnicos, Isso. Análises de especialistas. Aí o governo, ele te dá a permissão de fazer antecipadamente, né? Então, primeiro você mostra o que é, pede permissão, ele te dá a permissão, você vai lá e faz. A fase anterior tinha que fazer de qualquer jeito, não tinha como esperar qualquer tipo de manifestação, né? Bom, a gente encerra esse primeiro bloco. Obrigada, Ricardo. Vamos fazer uma pausa. No segundo bloco, a gente volta para falar um pouquinho sobre essa decisão de implantar o pedágio eletrônico no sistema Free Flow na CSG, no Rio Grande do Sul, que foi a primeira empresa que atuou com a cobrança 100% no sistema no Brasil. A gente vai entender um pouquinho dessa decisão que não estava prevista em contrato inicialmente, mas que foi aditivada e por que isso aconteceu e como aconteceu. Até mais.